Eu sou o pastor Eliezer. Como vocês sabem, nós trabalhamos junto com o pastor Fernando Lima, lá na Venezuela, na fundação do seminário. Inclusive queremos pedir as orações de vocês, porque se Deus quiser até o dia 8 de junho estaremos entrando na Venezuela, voltando ali para o nosso ministério junto ao seminário. Então esteja orando pela nossa viagem, as coisas que precisamos resolver até chegarmos lá. Eu continuo ainda aqui no sul e sudeste do Brasil, divulgando entre as nossas igrejas, buscando novos mantenedores para o ministério ali na Venezuela. Que os irmãos estejam orando por nós. Bom, como vocês já sabem, nós estamos estudando sobre as bem-aventuranças. E na última vez que estivemos aqui, os irmãos lembram, nós falamos sobre a primeira bem-aventurança, que foi: bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. E hoje nós queremos então entrar na segunda bem-aventurança. E conforme a palavra de Deus nos diz, em Mateus, no capítulo 5, versículo 4, diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Lembrando que, como já explicamos da vez anterior, bem-aventurado significa feliz. Então poderíamos fazer uma tradução livre deste versículo dizendo: felizes os que choram. Felizes os que choram. Talvez para aqueles que não têm Jesus como Salvador, isso pareça ser uma palavra estranha, uma palavra até ridícula. Não faz sentido Jesus dizer como é que pode ser feliz alguém que está chorando? Como é possível ser feliz os que não satisfazem os desejos da sua carne? Existem vários motivos para se chorar. Por exemplo, podemos chorar por tristeza ou pela morte de algum ente querido, ou pela partida de alguém a quem queremos muito bem e possivelmente será a última vez que vai ver essa pessoa, ou na despedida de um pai, de um filho, de uma viagem muito longa. Pessoas choram nesse distanciamento que há. Há também os que choram por seus problemas, dificuldades que enfrentam no dia a dia, não sabem como solucionar e começam a chorar, esperando a ajuda de alguém ou de alguma coisa para auxiliar na resolução daquele problema. Mas também podemos chorar de alegria quando recebemos algo inesperado, quando estamos em um casamento, quando estamos em um aniversário de pessoas muito queridas. Nós também choramos ali de emoção. Lembra, a Bíblia ela fala muito sobre choro. Inclusive ela fala tanto no Velho como no Novo Testamento também, sempre mostrando que o choro é motivado por alguma coisa ou por alguma situação que se está passando. Então podemos concluir com isso que o choro ele é algo que faz parte do nosso ser, faz parte da existência humana. Quem nunca chorou, não é? Existe até aquele ditado muito antigo que dizia: homem que homem não chora. Claro, isso é um ditado, podemos até dizer que é um grande fake, uma verdadeira mentira, porque todo mundo chora. Talvez existam aquelas pessoas mais duras, mas já choraram, mesmo quando se fossem crianças, choravam. Então o choro, tanto homens como mulheres choram, pois o choro faz parte do nosso ser. É uma emoção intrínseca do ser humano. Então nós choramos. Mas o crente sabe que o choro, como diz, por exemplo, lá no Salmo 30, verso 5, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Também em Apocalipse, capítulo 7, 17, o 21 e o 4 também diz que um dia Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Então,
o choro é algo pertinente ao ser humano. Homens e mulheres, eles choram. Voltando para o nosso texto, então, aqui de Mateus capítulo 5, verso 4, onde Jesus menciona esse choro, né? Bem-aventurados que choram porque serão consolados. Esse texto surge por um motivo bastante específico. Os irmãos devem estar lembrados do último estudo que trouxemos, do versículo 3, que fala que bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A felicidade, meus irmãos e amigos, tem a ver com o reconhecimento da nossa, vamos chamar, pobreza espiritual, da nossa incapacidade diante de Deus de justificar os nossos pecados. O choro dos bem-aventurados é um choro de arrependimento. Precisamos sim chorar por nossos pecados, chorar pelas coisas erradas que fazemos que ofendem a Deus. Em Esdras, no capítulo 10, verso 1, diz que Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus. Juntou-se a ele, a Esdras, de Israel, uma grande congregação de homens e mulheres e crianças, pois o povo chorava amargamente por causa dos pecados dos seus antepassados. Paulo também, podemos ver isso no Novo Testamento, que ele expressava a sua tristeza espiritual. Em Romanos capítulo 7, 24 diz: desaventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo também ainda corrigindo a postura impertinente da igreja de Corinto, pois aceitava o pecado no meio deles. Lá em 1 Coríntios capítulo 5 fala de um homem que estava tendo um pecado terrível, muito grande, e Paulo então os exorta no versículo 2 dizendo: e nem ao menos pranteaste para que fosse tirado do vosso meio quem pratica esse mal. Meus irmãos, a verdadeira felicidade não é para os orgulhosos ou incrédulos que não reconhecem seus pecados. A verdadeira felicidade, ela não está na sua independência de Deus, mas sim na dependência da graça de Deus, através de Jesus Cristo. Os orgulhosos, os que não têm Jesus como seu Salvador, que não reconhecem Ele como Senhor de suas vidas, se acham ricos, se acham independentes, se acham donos da situação. Mas na verdade, eles são pobres, pois não têm Cristo como seu Salvador. Escute, quem desfruta dessa verdadeira felicidade, felicidade vinda do Senhor, são os humildes de espírito, aqueles que reconhecem seus pecados e buscam a salvação, não em si mesmo, mas em Cristo. Meus irmãos, a característica do pobre de espírito, dos que choram, é saber que ele depende completamente de Deus. Não existe um autogoverno no pobre de espírito, mas sim uma disposição para a obediência, para se submeter a Deus e a sua palavra. Então devemos chorar pelos nossos pecados, nos arrependendo deles, das coisas que fazemos que ofendem o nosso próximo, que ofendem o nosso cônjuge, que ofendem a Deus principalmente. Então esse texto do versículo 4 de Mateus capítulo 5, que diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, meus irmãos, cuidado com o medo de chorar ou de não chorar, como se isso fosse para os fracos. Só chora quem é fraco. Não tenha esse pensamento. Que nós possamos chorar diante da beleza da mensagem do Evangelho de Cristo.
que nós possamos chorar diante da majestade do nosso Deus, que possamos chorar por não conseguirmos alcançar o padrão do reino de Deus, porque nós tentamos fazer algo, mas dependemos completamente de Deus. Meus irmãos, que possamos chorar de arrependimento diante dos nossos pecados. Se não chorarmos, seremos escravos de nós mesmos, do nosso orgulho. E se chorarmos, o texto é bem claro em dizer, seremos consolados. Hoje, Cristo está chamando pecadores ao arrependimento para a vida. Que possamos até mesmo chorar pelos nossos parentes, chorar pelos nossos amigos, chorar pelas pessoas próximas a nós, que o Evangelho quebrante aquele coração, porque nós seremos consolados. Que a cada dia, meus irmãos, possamos reconhecer nossos pecados, que possamos chorar por eles, chorar de arrependimento, que abandonemos os nossos maus caminhos e nos cheguemos a Cristo, quem verdadeiro nos dá o amor, nos dá o perdão, pois Ele pode dar de graça o seu consolo e o seu perdão dos pecados e principalmente a vida eterna. Meus irmãos, louvado seja o Senhor, pois os que choram, os bem-aventurados, os felizes, porque eles podem encontrar descanso no seu Consolador. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Que a cada dia possamos buscar a Cristo, nos arrepender, chorando pelos erros, pecados que temos cometido contra o Senhor. Que Deus possa abençoar a sua palavra e tenha uma excelente semana abençoada no Senhor. Deus os abençoe.